A epidemia de dengue segue assustando e os números comprovam. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, até o momento, 8.534 casos de dengue foram notificados. Destes, 4.211 foram confirmados. 5 mortes seguem em investigação. De acordo com o subsecretário de Vigilância em Saúde, diferente dos estados vizinhos Rio de Janeiro e Minas Gerais, que decretaram estado de emergência devido à explosão nos casos de dengue, o Espírito Santo não segue esta medida, pelo menos por enquanto, já que o serviço público tem conseguido dar conta nos atendimentos. No Espírito Santo, até a presente data, a gente tem conseguido dar vazão a todas essas pessoas que são suspeitas, os internados, está numa condição que nós estamos conseguindo dar assistência e por isso ainda nós não pensamos nessa questão de decretar emergência. No entanto, o governo segue avaliando uma possível necessidade. Se nós tivermos uma situação que o número de casos graves da doença aumente de uma forma mais homogênea no estado e que tem alguma superlotação ou alguma dificuldade na assistência, é critério para nós começarmos a avaliar essa questão. Lógico que isso é somado a uma série de fatores. Número de casos, número de óbitos, número de casos graves. Então tudo isso não é apenas uma situação, mas a gente analisa um conjunto de fatores para avaliar se há necessidade ou não de decretar um estado de emergência. É lógico isso passando pelo nosso governador, pelo nosso secretário. Então, tudo alinhado com a parte técnica para que a gente tenha uma situação alinhada com todos os serviços. Mas a proximidade com estes estados também acende um alerta. Como nós temos a questão das viagens, da locomoção das pessoas com muita facilidade, é possível porque nós temos Rio de Janeiro de um lado, Minas Gerais do outro e todos os estados aí que têm uma situação grave em relação à dengue. E aí as pessoas podem vir também com o vírus, já tem o vetor aqui, que é o mosquito, e fazer a transmissão. Então existe sim, isso aí facilita a progressão, né, o aumento do número de casos em relação à doença. O subsecretário ressalta que este ano foi observado uma maior incidência de casos mais graves em crianças e adolescentes. No entanto, ele afirma que são diversos os fatores que podem levar a esta evolução. Pode ser somado também algumas pessoas que já têm alguma comorbidade, alguma doença que vai facilitar, e outras que não têm nenhuma doença, que era um paciente totalmente tranquilo, né, no estado de saúde, mas por algum motivo ele ou procurou tardiamente ou algum outro problema, ele entrou no estado de gravidade e foi a óbito. Então a gente avalia, mas nesse momento nós temos um percentual de crianças e adolescentes que são um grupo prioritário também aqui no estado. Orley diz que esta explosão de casos em todo o país se deve à entrada de mais sorotipos em circulação, em especial o tipo 2, entre outros aspectos, como o climático. Nós temos chuva, calor, isso facilita, né? O mosquito deposita os ovos, quando ele tem de 7 até 10, 12 dias, ele está fechando o ciclo com 7 dias. Então isso acelera a quantidade de mosquito no ambiente e, consequentemente, aumenta o número de casos. Nós temos visto aí que o sorotipo 3 e 4, que estavam aí mais de 15 anos sem circular, voltaram a ser reintroduzidos em alguns estados, mas o mais grave que a gente tem notado de crescimento de casos e gravidade da doença é o sorotipo tipo 2. Então é um sorotipo que ele é mais patogênico, né? Ele é mais agressivo. Inclusive, este sorotipo 2 circula no estado capixaba. Em 2023, o Espírito Santo registrou a maior epidemia de dengue da história. Foram quase 190 mil casos e 98 mortes pela doença, contra 17.922 casos e 6 óbitos no mesmo período de 2022. A preocupação é que este cenário se repita neste ano. Por isso, o governo tem trabalhado junto às prefeituras. Além do serviço de capacitação, de manejo clínico, que é preparar os médicos nas unidades básicas de saúde, também trabalhando a parte de ampliação
das unidades de hidratação. Então, alguns municípios já estendendo o horário em relação aos segunda a sexta, às vezes estendendo isso para os sábados, ampliando a parte de laboratório, porque o paciente com dengue, principalmente, ele precisa ter exame de hemograma com muita frequência. Então, isso é uma questão que sai da rotina. Nós estamos trazendo isso para esse momento e também trazendo a discussão com a parte privada, né? Então, fizemos a reunião no domingo com os infectologistas, com os especialistas na área, tanto da rede pública quanto da privada, na questão de adequação também do protocolo, do atendimento, para que a gente consiga estreitar isso tanto no público quanto no privado. O subsecretário reforça a importância de se ficar atento aos sintomas e procurar atendimento o quanto antes. A gente sempre estimula os pacientes a procurarem a unidade de saúde em tempo oportuno, porque tem um tempo de coleta para isso, né? Normalmente até o 5º dia tem que estar lá para coletar a amostra, para a gente identificar, né, se está tendo outros sorotipos ou se permanece o sorotipo 1 e o 2, que já foram identificados desde o ano passado. Sobre a vacinação em crianças de 10 a 14 anos, ele fala que o Estado aguarda o envio dos imunizantes pelo Ministério da Saúde, que estava previsto para o início de fevereiro. Eles não informaram a data específica da entrega da vacina, portanto, num calendário de 37 entregas, né, nós estamos na 31ª, porém, não tem a data, né? Hoje não consigo informar para vocês a data dessa entrega, mas a gente aguarda aí que seja em breve para esse público de 10 a 14 anos que foi liberado aí para o estado do Espírito Santo. Apesar da vacina ser um avanço contra a dengue, o mais importante ainda é combater o vetor da doença, o mosquito Aedes aegypti. Nós não podemos perder de vista o que é mais importante, que é a eliminação do vetor. Eu disse há pouco que o verão, que é chuvas e calor, favorece o crescimento, a proliferação do vetor. Então nós temos que estar atentos, né? Todos os dias, olhar com cautela e colocar isso com muita seriedade, né? De eliminar criadouros,